Boa noite. Boa noite, gente. Olá, tudo bem com vocês? Como estão todos e todas? Hoje recebeu o nosso amigo aqui, Dr. Alberto Almeida, que é do Pará, que é um amigo querido, e que vamos falar sobre a cura do vírus do desamor. Desafio aí para a gente conversar um pouquinho a respeito desse tema tão importante, em que vivemos uma grande virose, mas ao mesmo tempo essa virose ela traz alguns outros comportamentos doentios que a gente precisa trabalhar. O Alberto já chegou. Já chegou? Oi, Babi. Nosso Tá amigo baixo? chegando aí. Querido Alberto! Querido! E aí, minha linda, tudo bem, meu querido? Como é que Tudo Que você bom? alegria. Beleza, beleza pura. E vocês? Estamos ótimos, graças a Deus. O açaí está aí do lado, não? Olha, sem o açaí ninguém vive, assim como o baiano não vive sem o acarajé. Claro. Mas eu prefiro sair com a acarajé. Ah, essa combinação é perfeita. Agora, eu não sei como é que ficariam os dois juntos. Não tentei ainda, acho que seria... Olha, almoço e jantar. Ou então almoço e sobremesa, porque o acarajé que eu comi no aeroporto é um almoço, aquele acarajé daquela senhora lá embaixo. Ela perguntou, você põe o quê? Eu digo, ponha tudo. Quando ela botou tudo, ficou uma coisa... Foi um prato cheio mesmo. Foi almoço e jantar ao mesmo tempo, né? Agora, a próxima vez eu já sei. Não sei se ela ainda está lá e vou regrar. Vou fazer uma escolha mais rica. Esse negócio de escolha tudo é de garoto faminto. Mas, querido, que bom te ver de novo. Nos encontrarmos, eu acho que nesse momento especial. Né? A gente teve um momento sui generis da nossa vivência enquanto comunidade. E me fala um pouquinho, Alberto, como é que você recebeu a chegada desse filme e simbolicamente está elaborando, processando o que a gente está vivendo enquanto comunidade. Eu fiz muitas reflexões e até escrevi alguma coisa em torno disso. Mas uma coisa que me fez pensar bastante foi como é que um bichinho tão pequeno, que não consegue viver sozinho, precisa parasitar o outro, de tão pequeno que ele lá na China, porque aqui a gente no Brasil dizia assim, quando não suportava uma coisa ou alguém nos fazia algo com muito desafeto, a gente dizia assim, vai para a China. A gente mandava para a China, que era um lugar inacessível, inalcançável, é como se dissesse, vai para o inferno. Não que a China fosse o inferno, porque era muito longe. E como é que aquele bichinho conseguiu chegar aqui em Belém do Pará? E conseguiu penetrar mesmo em lugares como o meu irmão, por exemplo, que guardava confinamento absoluto. Ele chegou no confinamento absoluto, conseguiu chegar lá e conseguiu contaminar toda a família. E isso me gerou reflexões demoradas. Como uma coisa tão pequena pôde se espalhar em todo o mundo de uma forma tão rápida, num índice de transmissibilidade incomparável até então, né? Essa foi uma reflexão que me levou a pensar. Outra é de que uma coisa tão pequena é tangenciando o espiritual, né? Como as coisas que não são objetivas, não vistas, elas têm tantas influências, né? Isso também me suscitou muitas reflexões nesse sentido, de poder avaliar como metáfora, né? Como metáfora. E também como é que a gente está muito desencontrado no mundo para poder recepcionar esse vírus como uma chamada de atenção, porque efetivamente as invasões dos ecossistemas elas são muito lesivas e que transparece é que esse morcego nos devolveu o que a gente fez com o habitat dele. Então, isso não é a primeira vez, é recorrente. Então, é a nossa interação com a natureza, né? O quanto a natureza faz o efeito eco.
quanto esse vírus é um eco da nossa ecologia planetária, da nossa ecologia social, da nossa ecologia familiar e da nossa ecologia individual, porque o que surpreende é que, a despeito dele ser macro, individualmente a resposta dele, o que ele faz é absolutamente imprevisível. Sim. A um olhar externo, médico, né? Com tudo que tem hoje em medicina, não se consegue prever qual será o desfecho. Então, eu acho que tem uma ecologia aí que permeia do macro ao micro, né? Verdade. E é curioso, né, Alberto, quando você traz a questão do morcego. E eu fiquei pensando muito no símbolo disso também, né? Uhum. Porque senão, pelo menos para mim que trabalho com a psicologia simbólica, não dá para Sim. não buscar o significado, Sim. né? E esse animal, assim, que vem como um símbolo justamente da sombra, né? Então, assim, que parte é essa nossa que realmente foi deixada de lado por tanto tempo e, de repente, ela vem tão claro o símbolo para nós, né? Assim, de perceber, olha, aquilo que foi deixado, foi esquecido, foi colocado de lado, agora ele vem e vocês precisam dar conta disso. Né? Concordo plenamente com você. É muito particular o efeito disso. Né? Apesar da coisa macro, o efeito psíquico realmente ele é muito particular. Né? Eu dizia ainda há pouco a uma amiga compartilhando experiências, e eu dizia, olha, eu vi uma pessoa com um colega médico bem jovem ser acometido pelo vírus e ter todas as condições de higiene e de estrutura física, de fazer um percorrido de 4, 5 quilômetros por dia, um porte atlético, jovem, sem ter uma comorbidade e falecer. E compartilhava com essa amiga, e vi a minha mãe com 94 anos sofrer uma fratura, recebeu internamento no ponto auge aqui em Belém do Pará, onde tinha muita gente no hospital. Inevitavelmente ela foi submetida a uma cirurgia, numa cirurgia muito delicada que podia sobreviver ou não por causa do seu estado de saúde. Ela sobreviveu à cirurgia, trouxe o vírus para casa, ela se contaminou, teve uma febrícula de 37, 38, 2 dias e nada aconteceu. Mesmo sendo velhinha, um caquito, tendo um pulmão bichado ao longo de toda uma vida, porque ela tem uma bronquiectasia ao longo histórica, e nada absolutamente aconteceu com ela. Uma febrícula por 2 dias. Que passaria então, também quase despercebido. Passaria se ela não tivesse estado no hospital e se o médico não tivesse compartilhado que ele descobriu que ele estava contaminado. Mas também não precisava, o hospital todo estava vivendo esse momento. Então, essa idiosincrasia de como a gente responde, ela também diz muita coisa de como a gente lida com essa sombra, né, que vem na metáfora que você traz do morcego. Verdade, né? Porque traz assim, né, Alberto, mostra ao mesmo tempo indivíduos e coletividade muito pouco preparados para lidar com crises. Né? E nós temos visto crises em diversas dimensões. Dos relacionamentos, né? Eu vi algumas pesquisas que houve um aumento do caso, até dos pedidos de divórcio, separação das pessoas, conflitos que têm surgido, violência dentro do lar. Né? E isso nós estamos no século XXI. Né? Com todo esse aparato tecnológico, com todas as descobertas que fizemos ao longo da história, todo o conhecimento acumulado, né? Parece que essa instância moral e afetiva do humano tem muito a ser desenvolvida. Né? Como é que você observa assim, essa dimensão que surgiu e que mostra nós humanos ainda muito pouco preparados internamente para lidar com crises? Notadamente, quando vem a crise da morte, ela nos empareda porque ela trabalha com a nossa finitude. E eu vejo isso claramente posto quando a ameaça não é do adoecimento, a ameaça é de morte. E ela é avassaladora porque ela, pelo nível de contágio alto, as cidades mesmo, as melhores,
dos melhores países não estavam equipados suficientemente para atender a demanda, que foi a grande contradição. E é interessante isso, porque o vírus ele não tem a virulência mortal, ele é extremamente contagioso, mas ele é banal do ponto de vista daquilo que se corresponde aos outros vírus, né? E a reação do organismo, até onde se estudou, né? Até onde as pesquisas vêm mostrado, imunológica tão intensa, é ela que gera um colapso. Então, a modulação para lidar com a invasão, ela está equivocada em muitas pessoas. E essa reação foi intensa, e como que faz no pulmão, né, nessa dinâmica, né, que lida com a vida, que é a respiração, as pessoas falecem, não conseguem viver porque estão... O que é que quer dizer isso, né? Um sistema imunológico, quer dizer, as pessoas que estavam com quimioterapia, pessoas que estavam com imunidade baixa por conta de estar usando corticosteroide, essas não tinham problema, as criancinhas, por quê? Porque a reação era uma reação que não poderia surpreender o próprio organismo num ataque demasiado, numa explosão de reação imunológica que gerou mais tarde depois um quadro hematológico grave e do pulmão sendo, na maioria das vezes, o órgão que guardou a metáfora da morte, né? E aí eu fico pensando nessa coisa do respirar, nessa coisa, como é que a gente lida com o ar, né? Como é que a gente lida com a nossa finitude e como é que a gente lida com o outro, porque, como tu estás dizendo mesmo, eu vi a estatística de 15% a ter aumento o índice de violência doméstica por parte dos homens, né? Então, é assim, num quadro desse, sem ar, você fica muito exposto, né? E aí as máscaras caem todas e você fica você. Então, a gente vê fenômenos revelando belezas incríveis, atitudes genuinamente fantásticas e outras coisas muito ferozes, demasiadamente estapafúrdias, surpreendentes dentro do lar mesmo. Então, quer dizer, é um colapso que se dá no indivíduo, na respiração, no pulmão e na relação boca a boca, vamos dizer assim, nas conjugalidades, né? Verdade. Gerando eclipses, gerando separações, ou gerando também grandes amores no gesto de dedicação aqui e acolá, né? Que em toda a crise a gente se revela, né? Autenticamente a gente se apresenta com outras coisas que ficam escondidas nas nossas máscaras, nos nossos esconderijos, a gente sai, necessariamente a gente sai. Então eu acho que para a humanidade tem sido um chamamento interessante esse, da gente fazer um movimento de avaliação, como é que a gente está em relação a gente mesmo, ao nosso corpo, à nossa capacidade de viver, né? De respirar, de amar, né? E de lidar com o outro no mesmo espaço de muita proximidade durante muito tempo, porque ficar confinado... As pessoas dizem, não, eu estou confinado. Não, você não está confinado, você está protegido. Costumava tentar fazer um refinamento, né? Mas as pessoas, não, eu estou preso. Não, você não está preso, você está guardado, é diferente. Mas a fala já dá como a pessoa está sentindo, né? Já diz como é que ela está em relação a ela, em relação ao outro. Então, eu acho que é um período de avaliação. Eu costumo brincar que a Mãe Terra foi muito abatida, muito vilipendiada ao longo dos últimos tempos. Nós não temos conseguido saber lidar com a Mãe Terra. Ela colocou a gente para pensar no quarto do lar. Exatamente, no cantinho da consciência. No cantinho da consciência. Digo, vamos lá, avalie aí. E a gente ainda não entendeu que isso é um chamado à reflexão. É um chamado a uma introspecção, né? Nós não temos conseguido ainda, eu acho que perceber isso grandemente. A gente se pergunta quando é que vai acabar, quando é que vai acabar. Isso. Né? A preocupação é com o término de quê? Talvez nós estejamos começando um novo movimento. Exato, né? Exatamente. É um renascer que nós não entendemos ainda. Eu penso que aí... Parou no finalzinho aí, mas já voltou.
Ainda hoje eu perguntei para uma criancinha que foi lá, 7 anos, o que tem sido melhor? Eu estar em casa com os meus pais. Ele disse que é o lugar da criança, o que é importante, né? Da proximidade, tudo, né? E o pai estava do lado, né? E o pai riu, e ele feliz, quer dizer, vai absolutamente inesquecível esse movimento para as crianças quando os pais fazem um movimento também de acolhimento, porque também tem acontecido violência lá com as crianças, né? Quando os pais não dão conta de fazer esse acolhimento adequado. E também é verdade que tudo tem um movimento aí dialético, vai para um lado, vai para o outro, né, das polaridades. Exato, É assim que se cresce, né, Alberto? É nesse choque, né? Quando a gente se depara com o contraste, se depara com o oposto. Porque eu vejo também que há uma leitura, até certo ponto, romantizada de um processo de transformação. Né? E a gente ouve muito falar de transição planetária e dessa transição que temos que passar. Ok, isso é ótimo, né? Isso vem desde... Já passamos mais de um século falando de transição, de certa forma. Né? Mas já passamos por... Né? Há 100 anos vivemos uma grande pandemia na humanidade. Né? Logo depois de uma Primeira Guerra Mundial, veio uma Segunda Guerra Mundial, ou seja, estamos vivendo processos intensos já há algum tempo. Né? Então, assim, é ótimo pensarmos em termos de transição, mas a gente não pode romantizar também esse processo. Né? Ele envolve um embate intenso do indivíduo consigo mesmo, com sua sombra e com a sombra coletiva. Né? Eu penso que sim. Mas eu acho que nem dá para romantizar muito, porque as contradições elas emergem de todos os lados e todos os dias. Ainda hoje eu recebi um comunicado divulgando daqui de Belém, um encontro que haveria aqui em Belém, e a proposta do encontro era tão inusitada que eu fiquei olhando e digo, gente, nós estamos na transição planetária, que era tão impensável, sabe? Porque era tão audaciosa, mas audaciosa rompendo com todos os limites, com todas as delimitações que você pode pensar. Então, nós estamos num momento que é demasiadamente instável, né? Essa instabilidade que é política, que é internacional, que é planetária mesmo, né? Eu penso que eu às vezes acho que não vou me surpreender quando eu vejo, eu estou me surpreendendo com alguma coisa nova que apareceu, que aparece, que não é só uma escolha, que às vezes é um grito, né? Um grito de dor que se revela numa tentativa de buscar espaço de expressão ou de revolta mesmo, né? É imprevisível, nós vivemos um momento de imprevisibilidade. Como você bem disse, né? Nós tivemos 2 guerras, se pudéssemos levar essa situação atual como também com uma metáfora de guerra, nós estamos em guerra, porque, na verdade, houve pausas, mas é uma guerra só seguindo. Constante, E esse movimento de transformação, ele suscita isso mesmo. É uma dinâmica de avaliação de como é que nós estamos, qual é o rumo que nós vamos tomar, e aí parece que vale tudo. E às vezes eu fico pensando, eu digo, gente, às vezes eu recebo algum tema para falar, eu respiro, fico pensando, será que eu dou conta de poder alcançar os limites que o tema propõe e poder fazer um movimento de acolhimento? Se os meus preconceitos também não vão se sobrepor, né? Aí a gente vai aprendendo com muita coisa boa que vai, porque é muito assim, né? Muita dor, muito amor, muita genialidade, muita bestialidade. É uma coisa que se mistura, né? É uma salada que se mistura. Então eu aprendi com um amigo que para lidar com algumas coisas que são muito bizarras até, ele disse, Alberto, ele falava disso atendendo um paciente, um colega médico. E ele estava com dificuldade de atender, então ele estabeleceu uma estratégia. E ele estava compartilhando a estratégia, que eu achei extraordinária. Ele disse assim, todas as vezes que eu vejo, e eu estou usando isso, que eu vejo uma coisa muito fora do habitual, do comum, e que é muito inusitada, é olhar com curiosidade.
Mas pelo que esse indivíduo, essa pessoa está expondo esse pensamento, está se comportando assim, está se vestindo assim, está tendo essa postura ética? Pelo que? Ao invés de simplesmente fazer um julgamento, que é a nossa condição humana, ela joga logo a gente nesse lugar, né? Mais fácil. É mais fácil, né? Mais confortável para a gente se defender, né? Mas como é que a gente acolhe o outro? Então, essa questão da curiosidade eu achei fantástico, porque eu comecei a treinar e vi que dá certo. Então, vem uma pessoa que quer matar a humanidade, aí você fica, pelo que essa pessoa quer matar a humanidade, né? Qual o propósito? O que está por trás? Qual o propósito, né? Um dia me disse assim, não, eu quando ando em Belém do Pará, eu cuspo na Belém do Pará. Eu tenho tanto ódio dessa terra que eu ando com a cabeça baixa e cuspo no Belém do Pará. Fiquei olhando. Ele estava com raiva da mãe, literalmente da mãe. Ele estava fazendo o processo de transferência para a terra. Mas o ódio dele e a forma como ele se expressou foi tão intensa que era chocante. Nossa. E aí, se você não tem um olhar assim, curioso, para além do... A tendência de você, né? Ele estava cuspindo na mãe, fiquei olhando para ele, assim, vendo, né? Aí a gente começa a ter compaixão, porque algumas coisas são tão diferentes, né? Aqui eu não estou querendo dizer certo e errado, eu estou querendo dizer diferente. Sim, diferente. Em que isso prospecta o indivíduo, em que isso soma para a sociedade, como é que a sociedade lida com isso, né? Isso. E nós estamos vivendo momentos assim, tão difíceis. Como é essa instabilidade, tudo que você disser ou não disser é usado contra você. Isso. É usado contra você. Com certeza. Então a gente não sabe, às vezes, o que diz. Se não fala, é porque não falou. Se falou, é porque falou isso. Se falou A, é porque falou A. Você não tem saída. Você não tem saída. Então a coerência, tática, né? A minha tática é ser fiel aos meus valores agora. Então, assim, esses são os meus valores, então eu vou ser fiel a isso, porque é muito difícil, né? Você sabe que vai incomodar. Incomoda. Então, um momento muito desafiador, extremamente desafiador, né? Mas, assim, e na consciência, né? Os teus valores, eu ia falando da consciência, era exatamente isso. Você segue a consciência, porque naquela circunstância, naquela ocasião, naquele encontro, o que cabe naquele encontro? O silêncio, a fala, tudo. Como é que acontece naquele encontro, né? Então você está dentro de você, né, para poder fazer gestos que é com a natureza, que é com o outro. Outro dia eu vi a fala de um estudioso do campo da contemplação, dos processos meditativos, e ele falando de um cidadão que estava no processo de transe contemplativo e ele estava vendo uma macieira. Então ele dizia assim, era impressionante como a macieira ela cumpria a sua função doando as maçãs. Mas ele via, ao mesmo tempo, que o cidadão que colhia as maçãs, ele não colhia, ele arrancava as maçãs. Então, ele percebia que havia da parte da macieira, energeticamente, uma reação à forma como o indivíduo sacava as maçãs da macieira. Energeticamente, aquele indivíduo, ele tirava a maçã sem um gesto de gratidão, sem um movimento de acolhimento, sem nenhum respeito. Eu estou falando de um transe que cada um pode levar até para delírio, não tem problema. Fantasia, delírio, cada um faz a sua interpretação. Mas tomando isso como uma realidade, né, se com uma maçã isso acontece, como é que é isso dentro de um vagão de trem, dentro de um supermercado, dentro de um espaço do lar, né? Do ponto de vista energético, né? Sim. E aí a gente pensa nesse processo, né, Alberto? Porque assim, quando a gente pensa no desamor, não estamos falando só de uma situação pontual e que a gente pode, olhando hoje, claro, coletivo, a gente vê exemplos e exemplos. A gente também compreender essa desconstrução há muito tempo, né?
Então, isso que você traz, e a gente quase consegue imaginar a cena daquela linda macieira com maçãs brilhantes, e a pessoa chegando lá e arrancando, isso também acontece o tempo inteiro nas relações. Essa é a sensação que nós temos muitas vezes, né? Que as pessoas, elas se aproximam de nós, elas nos arrancam partes nossas que nem estavam ali à disposição para serem arrancadas. E que se a gente não tiver realmente um cuidado e um olhar, né, vamos dizer assim, de tentar entender, um olhar curioso assim, mas por que será que essa pessoa chegou dessa forma? A gente vai criando um processo relacional extremamente danoso. E que não sabe, né? A gente nem consegue ver quando isso pode acabar, porque isso vai se propagando de uma maneira, né? Sistêmica, né? Eu gosto muito de uma fala da dona Benedita Fernandes, quando ela faz uma análise sociológica da nossa circunstância de terra, lá pela década de 60, ela faz essa análise. E o título da página que ela escreve é Violência. E é muito interessante que ela começa a falar da violência que explode na avenida, nos logradouros importantes, nas praças, que chama a atenção, que ganha as manchetes. Aí ela vai aprofundando o tema, que na sua periferia se revela assim, e aonde está a verdadeira violência. E nessa análise que ela faz, ela propõe a análise daqueles que estão detendo o poder e vivendo o desamor, que se manifesta com uma ambição e com uma insensibilidade, são as duas expressões que ela usa. E essa ambição e a insensibilidade determinam um descompasso social, gerando bolsões de dores. Aí ela vai assinalando, jovens sem escola, os subempregos e biscates, as crianças abandonadas. Ela faz um retrato da pobreza. Aí ela diz que essa atitude lesa o centro do sentimento humano. Isso, para mim, é o X da questão da página que ela escreve, né? Ou seja, é aquilo que você está falando, né? É uma lesão que se estabelece dentro do indivíduo e dentro da coletividade. Quando você lesa o centro do sentimento humano, ela diz, aí você reage com desconcerto emocional e social. Exatamente. E esse desconcerto emocional e social vem para as ruas como uma forma da violência que se manifesta como resultado de uma violência oculta. Então, eu fico pensando nisso. Essa página é uma página que eu gosto muito de refletir sobre ela, porque ela traz uma visão geral do desamor, e ela propõe, a página propõe como solução o amor. O amor que você pode começar individualmente, compartilhado com alguns. Ela faz uma proposta de amor como resolução para trabalhar a violência, que é o ato de você transgredir o direito de alguém, violar, vem do verbo violar, violência, né? Então, esse extrato de violência que a gente vê, que está na avenida, mas que está nos gabinetes, às vezes, mais refinados da gestão pública, né? E aqui eu quero falar de uma forma bem geral, não é só nacional, claro. É o status mundial do jeito como a gente se organiza, né? Então, não dá mais para viver assim. Não. Aí isso vai... O centro do sentimento humano lesado bestializa, né? Eu me lembro que eu tinha um colega médico, e uma vez eu estava conversando com ele, e disse assim, então, se tu viesse os teus filhos passando fome, o que é que faz? Eu ia assaltar um supermercado. Aí eu ri, porque ele é um médico que estudou, né, fez pós-graduação, mas ele disse assim, a queima-roupa eu ia assaltar o supermercado. Quer dizer, ele que tem um estudo decidiu fazer isso, né? Pensa isso, imagina. Imagina, né? Não que isso legitime a violência, mas isso dá um sentido a gente entender como é que pode o amor coexistir com tanta violência, né? Exatamente. Como a gente, não é que a gente se organiza, como a gente se desorganiza tanto. Se desorganiza, exatamente. Que vai em efeito em cadeia, né, para todos os lados, né? Aqui acolá você vê alguém que sobrevive de uma forma diferente, aí a gente quer tomar isso como uma norma, como uma regra, mas não é regra.
Aquilo é uma exceção, Exato. o grupo revela dor, revela sofrimento, revela... Sim. Não dá para marchar assim. Então, o desamor, ele se espraiou. E aí vem de todos os lados. Vem no vírus. Eu vejo na parte médica, por exemplo, né? Nós avançamos tanto na parte médica, mas a gente não dá conta de poder silenciar as doenças. Surgem novas doenças, agora são as doenças degenerativas, né? As doenças que comprometem o indivíduo num processo de autoagressão. O indivíduo se autoagride. Olha como é que é, né? As doenças autoimunes, o próprio indivíduo, ele se ataca. Então, veja a que ponto, né? Se estranha, uma relação de estranhamento consigo mesmo. Então, nós estamos precisando revisitar isso tudo, né? É um olhar coletivo, mas é um olhar individual. Eu fico pensando que isso é de urgência. É uma estratégia de urgência. Nós incluirmos a morte como... porque a gente pensa que só os outros vão morrer, né? Tem essa fantasia, né? E não se trata desse assunto, né? Agora, então, que veio uma enxurrada de mortes, e os veículos de comunicação têm primado por também trazer só esse tipo de notícia, as pessoas são obrigadas, aí gera um pânico, gera ansiedade, aí desconcerta, né? Mas tirando a pandemia, puxa um assunto de morte no almoço. Você é chamado a atenção. Mas como você puxar esse assunto aqui? Quer dizer, a morte é incompatível com o almoço, com o jantar. Né? A nossa finitude corpórea não pode ser contemplada. Então, como é que eu posso viver a inteireza se eu fragmento a minha própria percepção de vida? Isso então, eu acho que natural da vida, né? Deixada de natural, lado. Então, eu penso que a Covid-19, não sei se vai ter a 20, a 21, a 22, eu espero que não haja necessidade de novas edições, né? Mas que a gente precisa aproveitar o 19, né? É verdade. Precisa aproveitar e avançar. Enquanto você falava, uma direção diferente. Eu lembrava de Rollo May, ele traz uma análise da violência como uma necessidade de contato do ser humano, né? Ou seja, como o ser humano não se contacta e não se conecta a partir do amor, ele o faz pela via sombria, porque enquanto seres sociais não podemos viver sem o outro, sem o contato, sem o toque, né? E a gente tem visto, né, essa propagação ainda, infelizmente, de uma forma tão intensa da violência, né? Acho que assim, felizmente, por outro lado, há uma reação, quando nós vemos, por exemplo, a violência racial, né? E as causas que eclodiram, importantes causas, embora num momento delicado você pensar em alguma causa, mas ao mesmo tempo é um tema relevante que a gente não pode deixar mais passar, porque demonstra esse lado moral ainda assustador do humano. E é aquele canto onde o sentimento não se desenvolveu, onde eu vejo o outro como um desigual, onde eu vejo o outro como um inferior. Um amor condicionado, né? Sim. E tem surgido esses temas importantes, né, para a gente debater, ampliar, e a própria violência, né, porque assim, realmente essa intensidade da violência que a gente vê, e a violência ainda sendo o tema principal dos nossos noticiários, telenovelas, séries e tudo, demonstra um arquétipo ainda muito primitivo do humano, que ele acessa com maior frequência do que a sua capacidade afetiva de conexão com a vida, né? O jogo das crianças, né? Os games, explorando a violência, né? Eu acho isso muito interessante. Quando você falava, me ocorria também de ver que as crianças, às vezes, elas adoram fazer tolice na frente da mãe e do pai, né? Sim. A ponto de se poder dizer que mãe é determinante para a criança fique ruim, fique mal. Por quê? Porque quando a mãe estava fora, estava tudo bem. Quando ela chega, tudo bem, a criança fica um pote, não quer comer, não quer fazer, começa a fazer tolice, começa a chorar. Então, ela precisa apanhar para ir para o colo, né?
Pois é. Ela precisa apanhar para ir para o colo. E quando ela vai para o colo, ela vai para o pódio. Mas a estratégia que ela consegue chegar no colo, como tu estavas falando, é enviesada, né? É primitiva. Mas é primitiva, é concebível na criança, né? Porque os pais não descobriram ainda que essa necessidade que ela apresenta de ficar insuportável quando os pais chegam é uma demanda que elas traz de carência, de não atendimento, e que os pais têm que fazer uma chegada diferenciada com elas. Mas os pais tomam isso como uma insurreição, como um arrebarbamento da criança, e aí vai as várias teorias para poder justificar o congelamento dos pais. E aí vem aquilo que é inevitável. É melhor eu apanhar e ficar no colo do meu pai e da minha mãe por culpa deles, do que eu ficar sem o amor deles, sem o toque, sem um aconchego. Eu pago sofrendo para ir para o colo dele, mas eu não fico sem o colo dele. Sim. Que é o que você estava trazendo, Holubei, né? A forma que eu descubro de poder ser com o outro amorosamente, que falece, e aí eu busco essa outra trajetória, esse outro jeito de chegar no outro, né? De tocar o outro, né? É verdade. E vai ser, é aquilo que a gente falou há pouco, né, Alberto? Tem a desconstrução do que é de fato o amor, né? Porque assim, parece até, vamos dizer assim, é estranho pensar que um sentimento como o amor, que é tão nobre, tão nosso, ele foi, na verdade, eu nem sei às vezes se ele foi desconstruído ou se ele sequer foi construído, né? No sentido real do que é o amor. Né? Quando você traz a questão do texto, a cura da violência é o amor. Na verdade, a cura de tudo é o amor. Né? É verdade. Eu acho que nós precisamos fazer uma reconstrução do amor, sim. O amor é a palavra mais falada, poetizada, escrita, documentada, comentada, mas vivenciada e compreendida para ser vivenciada, ela ainda é um desafio. Uhum. E aí eu acho que aí entra as nossas imaturidades, as nossas infantilidades, as nossas sombras, que transformam o amor apenas num pedaço, e às vezes um mau pedaço, né? Uhum. A gente não dá conta de poder ir para além daquilo que é uma obviedade e de consenso, né? Do amor romântico, por exemplo, né? Isso. E mesmo o romântico, né? Como ele ficou comprometido, mas o amor nesse sentido mais abrangente, o amor da gentileza, o amor da solidariedade, o amor do contato, o amor do respeito ao outro, né? O amor, ele se apequena quando fica apenas numa visão de uma relação romântica, ele fica encarcerado nisso, empobrece. Mas ele, quando se generaliza, e eu acho que nós estamos precisando exercitar isso, né, o amor. Mas o nosso desamor por nós mesmos é tão grande. Eu acho que a grande crise nossa interna, que é da Terra, que é nossa, né, naturalmente, que está dentro e está fora, ela fala dessa não descoberta. Nós somos o ilustre desconhecidos, né? Nós estamos querendo, nós queremos sair para amar, mas amar com o quê? Como é que eu chego no outro, né? Se eu não cheguei em mim ainda, né? Sim. Não cheguei em mim, como é que eu vou chegar no outro? Então aí eu chego no outro atrapalhadamente, e aí eu me decepciono com o amor, e ponho a culpa no outro, e fica difícil. Eu acho que do ponto de vista psicológico, todos temos uma missão muito grande de poder estar trazendo essa temática e estar fazendo essa reflexão, marcando o encontro da pessoa com a outra. Outro dia eu estava vendo um cidadão falando, ele dizia assim, não, às vezes você está com uma outra pessoa 15 minutos para tomar um café, mas você não está com a pessoa. O seu corpo está ali, mas somente está em outro lugar. Sim. Agora você assumiu a compostura de não deixar transparecer. Então o outro não percebe que você não está. De repente você volta e o outro sai. Então é curioso que é o encontro de duas pessoas. Eu acho interessante assim. Ele conclui dizendo assim, é o encontro de duas pessoas onde elas não foram para o encontro. Não foram para o encontro. Para os corpos.
ele circunstancialmente. Então ele estava trazendo da presentificação, né, do quanto a gente não consegue estar, que essa é uma coisa tão óbvia, né, mas tão difícil, né, de você estar tomando um café durante 15 minutos com alguém. A sua disponibilidade, né? Uma vida com muita velocidade, com muitas demandas e com muito ruído, você não tem tempo de ter tempo. Não. Então, 15 minutos, você tem tanta coisa para resolver, para fazer, tantas demandas que ficaram pendentes, que você não consegue tomar um café, um lanche, com um amigo. Eu estou falando de um amigo, né? Então você foi, mas não foi. Você foi, mas se esqueceu de ir. Mandou um representante, foi o seu corpo. Exato. Foi só missa de corpo. Não é à toa que vivemos essa era da ansiedade. Né? Da ansiedade. Como base das psicopatologias e como sintoma desse desamor desse ser humano, que ele não consegue ficar no momento presente, porque ele se distanciou tanto de si, que ele tem que estar em algum lugar, ou lá no futuro, tentando antecipar por um medo, né, de querer controlar esse futuro, ou está angustiado com o seu passado. E a gente vê, né, os dois sintomas, a ansiedade e a depressão, no sentido de, poxa, não estamos nem pacificados com o nosso passado, e por isso mesmo, né, nem em paz com o nosso futuro, porque tememos tudo que ele possa trazer. Né? E a gente esquece desse momento presente. Né? Enquanto você falava dos pais, né, dessa criança com estratégias equivocadas, né, eu lembro que tem um dos seus livros, né, que você trata dessa criança interior também, como uma tentativa de resgatar o amor, né, interno. Inclusive, eu vou aproveitar a live de vocês para poder dizer que nós estamos lançando a segunda turma. Vocês não sabem, nós estamos lançando a segunda turma de um curso chamado Cuidando da Sua Criança Interior. E é na Bahia, maravilha. Que tem uma grande profissional aí na Bahia, que é a Aida Pustnik, que faz vocês devem conhecer, que faz um curso, e eu fiz uma formação com ela em dinâmica energética do psiquismo. E eu tomei ciência do curso que ela fazia, que era Cuidando da Criança Ferida, né? E surgiu essa obra que eu estabeleci, e como ela teve muito, diríamos assim, acesso, e busca e debate, surgiu a ideia de nós fazermos um curso. Então, nós fizemos um curso que nós concluímos a primeira turma agora em junho, e vamos abrir agora a segunda turma em janeiro. Estamos fechando as inscrições até o dia 30, e eu quero dizer aos internautas que estão conectados que ainda tem espaço. É um curso online, 5 meses, a gente posta os vídeos, passa tarefas a cada 15 dias, e a cada 15 dias a gente faz uma live. São 10 lives ao longo de 5 meses. É um trabalho de cuidar de si, é um trabalho de autoconhecimento, não tem a pretensão de ser uma psicoterapia, naturalmente. Tá no próprio escopo do trabalho está dito que pessoas que têm dependência de substâncias, por exemplo, não devem fazer se tiver um profissional acompanhando. Mas é uma proposta interessante. E o melhor desse curso, ou tanto quanto, é que ele é doado para o Jardim das Oliveiras, os recursos. Sou eu e mais 2 psicólogas. Nós doamos integralmente o recurso que ajuda o Jardim das Oliveiras a cuidar das famílias cujas crianças não têm a acessibilidade que as nossas crianças da classe média e classe alta dispõem. Então, é um curso que tem duplo benefício. Por isso, o sucesso é o primeiro. E cuida da criança que estão fora, né? E vem nessa direção que nós estávamos conversando do autocuidado, né? O ser humano, desse ilustre desconhecido, né? Que você estava comentando agora, da ansiedade, né? Eu vi agora a pesquisa última que saiu na pandemia, né? O ponto número 1 é o transtorno de ansiedade. Isso. Na onda desse campo. Segundo, os quadros depressivos, né? Isso. Mas a ansiedade está em cima. E esse caminho para dentro, o cuidar da criança interior, como metáfora, naturalmente, ele é esse jeito da gente poder se aproximar da gente, a gente chegar na gente, né? Fazer um movimento de atualização, um movimento de autoapropriação. Então, tá legal essa proposta.
Porque como a gente vê que tem acontecido, né, as doenças corpóreas, eu tenho visto isso na minha atividade profissional lidando com regressão de memória, as doenças autoimunes, elas são doenças na qual o indivíduo está em colapso com ele mesmo. É um processo de autoagressão. Ele está não só violento para fora, violento para dentro. Para dentro. Ele não consegue exercer o amor fora, mas ele não consegue exercer o auto-amor também. Ele não se pacifica, né? Mas como é que ele pode se pacificar se ele não transaciona consigo mesmo, não se enamora de si mesmo? Não se enamora de si, exatamente. Então, não tem como ter um bom resultado dessa relação íntima, né? A gente fala tanto de relação íntima, né? Isso. Até porque a relação íntima é procurada com o outro, né, Alberto? Então, assim, com o outro, as pessoas querem intimidade com uma outra pessoa, sem construir um processo de intimidade consigo. E quando você fala da doença autoimune, eu lembrei muito de um caso que eu trabalhei há um tempo, e uma pessoa, assim, ela já adulta, início da fase adulta, ela apresenta um sintoma de lúpus, né? E foi assim, muito agressiva. Ela nunca tinha tido nenhuma crise, e quando teve a primeira foi extremamente agressiva. E aí depois de um tempo, quando ela começou o processo terapêutico, uma das coisas que a gente pôde fazer como ela chamava do diário do lúpus, que ela começou a fazer, ela vai mapeando a vida dela, e exatamente naquele período onde a crise acontece, ela tinha modificado a vida dela totalmente. Totalmente. Mas assim, ela era uma dançarina, amava artes, fazia isso, tinha uma relação muito diferente. Assim, ela não tinha relação com o pai, na verdade, né? Ela não conhecia o pai. Nesse período, o pai chega na vida dela, um homem muito rico, ela é uma menina, né, da favela aqui de Salvador. Esse homem muito rico chega na vida dela e diz: ela agora acabou essa história, a sua vida vai mudar totalmente, tira ela daquele mundo, leva para o mundo dele e a coloca em uma situação completamente oposta a tudo que ela vivia. Violência. Né? E ela dizendo para mim assim, ela fez: eu fiquei tão estranha que o meu corpo não me reconhecia mais. Que coisa, né? Você veja, uma violência às avessas, né? Que a gente pensa que violência é só a miséria, né? Mas é a ruptura com a miséria, sem considerar o ser que sai dessa condição para uma outra condição, às vezes é uma violência maior. Sim. Eu tive um amigo que fez o acolhimento de uma criança de rua, e a exemplo de algumas outras pessoas como fazem, botou para dentro de casa, era um adolescente, uma criança. Estava entrando na puberdade com 11 anos. Culminou com quase ele assassinado. Nossa. Mas ele fez um movimento no impulso da fraternidade que ele achava de poder acolher, e é uma violência que ele fez com o rapaz, com a criança, né? Que tinha sua tribo, que tinha sua família de rua. Sim. Então ele foi esfaqueado, sobreviveu, teve que mudar de cidade, porque a coisa ficou... Mas você veja, até o exercício do amor, nós estávamos falando naquela hora, né? O que é que se faz, né? Se você não estiver bem ancorado dentro de você, a gente às vezes toma algumas atitudes que têm uma boa intenção, mas ela faz um estrago, né? Aí você passa para um outro conceito, né? Não adianta ajudar ninguém, que criança de rua não tem jeito. Aí vai para é o caso que você está citando, quer dizer, traz a pessoa de uma condição para uma outra condição, mas sob uma violência na forma como faz esse movimento, e a pessoa adoece, ela não dá conta. O corpo fala, né? O nosso grande Pierre Vai, o corpo fala, o corpo expressa isso, com uma manifestação do que está sendo feito com ela, e que poderia até ser em nome de um sentimento aparentemente nobre, de um amor, né? Mas mesmo que fosse, como esse desse meu amigo, que foi um sentimento de generosidade, mas foi um sentimento de generosidade muito egóico. Foi muito periférico. Não foi da profundidade. Exatamente. Porque se a gente ama do sagrado, o amor ele chega sempre abundante, no lugar certo, do jeito certo. Ele acontece do jeito que precisa acontecer naquela circunstância. Ele não vai se repetir com uma outra pessoa nas circunstâncias similares.
Porque cada pessoa é uma pessoa. Isso. Mas a gente ter esse ancoramento no sagrado, eu penso que nós temos que ter muito chão para dentro, né? A ser Muita percorrido. paciência ainda, né? Bastante. Nós não temos essa disponibilidade para a gente, né? Você vê na psicoterapia, né? Quantas pessoas buscam. Ela acha que a psicoterapia é um artigo de luxo, né? É a primeira coisa que é cortado quando se trata de fazer enxugamento de orçamento. As pessoas não entendem. Outro dia eu vi uma pessoa me dizendo assim, eu fiz um elogio num grupo para ela, porque ela fez um trabalho no grupo muito bom, e ela disse assim, tudo que eu ganho eu invisto em mim. Aí ela foi mencionando, né, ao longo dos últimos tempos, tudo que ela ganha do ponto de vista profissional, ela investe em curso, em autoconhecimento, ela foi fazendo patchwork, aí, com o pessoal aí da Bahia, inclusive, que vem aqui a Belém. Gente, então a pessoa vai ficando bonita, não tem como não ficar bonita. Com certeza. Verdade. Entendeu? E exatamente, às vezes, surge ao contrário, como você citou. A pessoa pode ter tudo, mas não se tem, foi violentada, e aí? Pois é. Enfeiada por dentro. Enfiando por dentro. Às vezes culmina num suicídio, né? Porque a vida fica tão sem graça, tão insípida e tão Claro, sim. bizarra Sem que a pessoa sentido, né? busca... sem sentido. Tem sentido. Não tem mais Infelizmente, sentido para a gente tem viver. visto- É. A gente tem visto tão intensamente, né, Alberto? Acho que esses Tem. foram os sinais que antecederam até essa crise, né? É interessante que eu conversava com Iris antes e a gente prestava atenção nos sonhos dos pacientes. Né? E muitos vinham até um pouco antes da pandemia com imagens de destruições, de inundações, de tsunamis, né? Como se a Terra psique caindo. já estivesse conectada Terra com os caindo, processos coletivos. Terra né? caindo. Pois é. Terra caindo. Pois é. Que é literal, né? A terra caiu, né? Sim, caiu, né? A antiga terra caiu. Pra gente tentar reconstruir um novo ser humano. É o desafio, né? É um desafio, né? Essa reconstrução de si. E acho muito bonito quando você traz isso, né? Esse autoconhecimento como um gesto de amor. Eu acho que é o maior gesto de amor que a gente pode fazer. Porque quando a gente se conhece, não precisa mais projetar a sombra no outro, porque já reconhecemos em nós, respeitamos os limites do outro, e aí vem até o exemplo que você trouxe do seu amigo, né? Porque muitas vezes a gente vai com muito afã de encontro ao encontro do outro e acaba indo de encontro, né? Se chocando. De encontro, não é? Se chocando com o outro por conta dessa distorção e por não se conhecer, não respeitar. Até o processo do amor é uma construção. Você se apaixona, mas o amor vai se construindo ao longo do tempo, né? Até nos relacionamentos. E muitas vezes, somos por todos não nos aprendizes. respeitar, é verdade. E por Aprendizes do não nos amor. respeitarmos, né? É um grande aprendizado, né, Alberto? E esse Instagram ele é chato porque só dá mais 5 minutos pra gente. Que horror! Né? Você não Ele cai terrível. e você não pode mal gravar. Ele é terrível. Ele põe limite ao nosso amor. Mas eu fico sempre feliz vendo vocês com esse casal emblemático. Me dá uma inveja saudável, sabe? Esse contraste é muito bonito. Eu tenho uma admiração muito legal pelo trabalho. Aliás, para encerrar, antes que vocês caiam, eu pensei em fazer um trabalho assim, psicológico e tudo. Aí eu peguei e fui ver o trabalho de vocês. Aí quando eu vi o trabalho de vocês, eu tive uma baita da decepção, porque eu ia fazer um trabalho e vocês me hackearam o trabalho. Ai, meu Deus, que absurdo! Aí eu disse, eu vou fazer chover no molhado. Eu quero parabenizar o trabalho que vocês fizeram sobre Joana de Ângeles. Está muito bonito. Obrigada. Eu fiquei encantado com o trabalho de vocês. É um trabalho para muitas décadas. Eu fiquei... Foi uma decepção gostosa, decepção de um sonho que não ia dar certo mesmo. Eu fui ver o que vocês tinham feito, eu digo, está tudo feito, está tão bem, tão bom. Então eu quero parabenizar vocês, o trabalho que vocês fizeram. Obrigada, querida. E a gente muito feliz obrigada. por seu trabalho, também dos seus livros, né, sua amorosidade. Né, que a gente se encontre mais. Né, a gente precisa combinar esse açaí com acarajé aí mais vezes, né? Quando eu convidei vocês ficaram agrudados no acarajé e tinha uma agenda
para outros cantos, só para o Foi. sul, porque para o norte, coitadinho, fica sempre Não, mas desprezado. agora não tem mais agenda. Não. Quando Mas acabar vamos- isso tudo, quando a gente sair de casa, que a gente deixar de estar guardado, aí pronto, a gente pode A marcar. gente se vê. Eu quero dizer que vocês representam um pouco isso. A Iris representa o açaí e o Cláudio representa o acarajé. Assim, é o Isso. Cara, Aquela já é partinha mais de claro dentro. escuro. O botado. claro escuro. É, a parte de dentro, aquela parte bem pálida. Ai, querido, saudade dos nossos encontros, das nossas conversas. Isso, com Sempre certeza. muito bom, né? Sempre bom estar com os amigos. Mas eu né? acho que esse é um lado bom também do que a gente tem vivido, né? Essa troca tem sido muito rica de materiais disponibilizados, de conhecimento que está sendo disponível. Acho que de troca. Isso. A gente sair daquele Beleza. lugar de um falso Isso, saber isso, para construir isso. junto, no diálogo, Junto, sem nada. É verdade, não- é verdade. Não combinamos o que iríamos falar e estamos É. aqui trocando É ideias, verdade. né? E deixando fluir. Eu acho que o amor ele Isso, representa isso também, né? Esse é fluir verdade. É verdade. que vai ao encontro. Certeza. Eu agradeço muito o carinho de vocês, Nós o que convite, agradecemos. e vamos nos encontrando Vamos. no amor que nos vamos. convida a vários reencontros. Com Sim, certeza. querido, Com sim. certeza, querida. Sim. Querido, tem algum e-mail que possa passar para a turma aí? É, o que pessoal está perguntando quer do se curso. inscrever, algum Ah, é telefone? criança interior, @ jardimdasoliveiras.org. Pronto. Criança interior. Eu vou anotar que eu interior, vou sem o C colocar cedilha, também. sem o C Certo. cedilha, crianca interior, @ jardimdasoliveiras.org. E aí lá a pessoa acessa e tem a proposta do curso. Quem quiser se inscreve ou não se inscreve. Se inscreve na segunda turma, ou na terceira ou na quarta. Pronto. Ótimo, ótimo. Importante é se inscrever. Que delícia. Gratidão, gente. Então, viu, gente? gratidão. Ai, você sumiu. Ah, agora eu tô te vendo. Querido, Gratidão, ó. Amamos Beijo. você. Obrigado, querida. Beijo. Beijo, tá beijão. bom. Até a Tudo de bom. próxima. Beijo. Tchau. Tchau. Até a Queridos, próxima. Tchau. obrigado por acompanhar Tchau, tchau. a gente aqui. Tchau. Viu? Até a próxima. Tchau, tchau, gente.